homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor a vós, Altíssimo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Altíssimo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais. Não sejais como eles. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Então aqui, irmãos, está hoje toda essa reflexão, que nós oramos, pelo menos começamos a orar, porque o nosso Deus sabe aquilo que nós não sabemos. Ele sabe que nós caímos também no pecado, e Ele sabe o que é a nossa humanidade. Quando o padre fala assim, a nossa humanidade, eu estou falando das coisas do mundo. Vocês estão lembrados quando, vocês já ouviram isso alguma vez, certamente no Evangelho, nosso amado Deus dizendo assim, olha, preste atenção: eu vos tirei do mundo. Aqui, merece que você entenda isso, tá? Entenda bem isso no Espírito. Significa, quando ele diz, eu vos tirei do mundo, foi no dia do teu batismo. O que aconteceu ali, naquela hora na sua alma? A sua alma recebeu uma marca indelével, ou seja, que ela nunca mais dará, não dá para se apagar. E o que ela recebeu? Essa nova vida, que eu disse logo antes da missa, desse novo Éden, desse novo jardim, que o Senhor faria uma nova igreja agora, que não necessita mais da relação genital de um homem com uma mulher para ter filhos, mas sim, agora uma nova igreja que vai ter uma força, que é o Espírito Santo, que vai gerar novos filhos. Então, significa que a nossa humanidade, ela, por causa do pecado, ela veio toda cheia daquilo que o mundo colocou em nós. No dia do seu batismo,
O Senhor, Ele tira você dessa velha vida do primeiro Adão lá, que não tinha nada a ver com a força do Espírito, mas tinha a ver com a carne, o barro, o pó. Então veja, o Senhor está falando: eu vos tirei do mundo, e eu não oro pelo mundo. Isso aqui é interessante. Aqui, de novo, Ele está falando: eu não oro para que você venha a ter a sua força humana do seu jeito, com a sua vontade. Não, eu não oro por isso não. Eu oro por você, que agora foi retirado do mundo. Então, ou seja, o que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que a minha carne e os meus desejos acendem dentro de mim. Por isso que o Senhor está dizendo: antes de orar, antes de você pedir o que você, eu dei um exemplo bem antes, na hora que a gente ia orar ali, que Deus sabe o que está acontecendo com você. E você às vezes está sentindo a dor de uma perda, você está sentindo medo, você está com um mau presságio, está com maus pensamentos. Aí na hora que você vai rezar, normalmente você reza aquilo que está cheio dentro de você, aquilo que veio do mundo, que está dentro de você. E o que acontece nessa hora? Nessa hora, aquela força que sai de Deus, e ela não volta sem antes realizar o que você precisa. Ela não sai de Deus porque você está pedindo o que você quer. Coisas do mundo. Coisas do mundo não é coisas lá e de fora, coisas que você tem dentro de você. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que o mundo acabou me viciando: murmúrios, maus pensamentos, luxúria e etc. Tá? Maus presságios, ciúmes, inveja, irritabilidade, calúnia, não é? Assim, coisas pecaminosas. Então isso tudo é mundano. Então quando eu peço as coisas, por mais bela que ela seja, ela vem de mim, ela vem do mundo. Então o Senhor está dizendo: quando orardes, não useis muitas palavras. Aqui muitas palavras é aquilo que vem de você, aquilo que vem daquilo que você gostaria que Deus fizesse. Repito, você pode dizer: Senhor, se queres, liberta minha filha. Eu sei que o Senhor pode libertar. Por exemplo, Senhor, eu ando com uma depressão muito grande, liberta-me dessa depressão. Ok. Isso é uma oração também. Mas a oração que o Senhor está esperando que você faça primeiro, faz a primeira, a entrada, a primícia, tá? O chute inicial no bom sentido, é só para a gente entender a nossa gramática. É essa: Senhor, Tu sabes o que é que está me levando a essa depressão. Eu não sei. Às vezes eu acho que foi por causa de uma coisa lá atrás, quando eu tive um acidente. Eu acho que pode ter sido no dia que morreu uma pessoa que eu tanto amava. Eu acho que foi depois que eu comecei a trabalhar naquele local e começaram a me perseguir. Eu acho que foi depois que o meu cachorrinho morreu. Eu acho que foi depois que eu descobri que o meu marido estava me traindo. Aí eu acho que foi isso que está me levando à depressão. Cura-me, Senhor. Nada disso. Pode pôr isso, mas não peça isso somente. Diga: Senhor, Tu sabes tudo de mim. Tu sabes a raiz, aonde está o pus, a infecção, a origem de tudo aquilo que está me levando a esse descompasso na minha vida humana, essa tristeza. Por exemplo, muitos de nós aqui temos uma dificuldade tremenda de dormir. É uma inquietação durante a noite. E olha que é hora, hein? Reza a Deus. Então quando você fala: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu apenas acho que pode ter sido alguma coisa que eu comi, pode ter sido alguma coisa que eu me assustei, pode ser uma preocupação, tudo bem. Mas Senhor, Tu sabes o que eu preciso. Vá lá na origem. Outro dia nós estávamos rezando por alguém que Deus estava curando, sabe aonde, irmãos? Era um adulto, no ventre da mãe.
Porque no ventre da mãe, o Espírito Santo revelava que aquela pessoa, que agora é adulta, ela sentiu que o pai rejeitou ela. Veja de onde vinha algo que a pessoa não sabia. Deus sabe o que você precisa, e uma força dele quer preencher esta área sua que estava trancada, estava isolada, ninguém podia entrar lá. Por isso que a gente fala, meu irmão, procure acreditar e abra-te agora a graça de Deus. Só Ele pode entrar onde ninguém entra, nem um psiquiatra, nem um psicólogo, nem um belo de um orador, não entra, de jeito nenhum, ok? Então, Deus sabe o que é que está te levando a isso. Por exemplo, se você tem uma fraqueza, existem fraquezas variadas. Tem gente que tem fraqueza para bebida, outros para compras, outros têm uma fraqueza por comida, outro é consumista demais, outro tem uma fraqueza por sexo, é doido por sexo, não para de pensar nisso, não para de fazer, né? Atos genitais, ou se alivia. Então, a gente às vezes pode apresentar para Deus, Senhor, eu tenho essa fraqueza, porque eu já me diagnostiquei. Ok, leva para Ele, mas a sua oração precisa ser sempre no Espírito. Senhor, hoje eu vim aqui, para que o Senhor entre agora na minha casa, e vá lá na origem, que está me levando a esta fraqueza que eu trago no meu corpo. Vocês lembram de Paulo? Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne dele. Muitas pessoas achavam, os grandes teólogos, porque Paulo ele tinha um problema nas vistas, e ele tinha muito problema para ler, segundo algumas fontes muito fortes na época. Mas não se sabe exatamente se era isso que Paulo reclamava a Deus, Senhor, porque eu trago na minha carne esse espinho. Então, assim, cada um tem uma fraqueza. Então a gente fala, Senhor, entra na minha casa, realiza o que eu preciso, eu não sei. E agora, aqui é uma humildade que se faz. Quando alguém ora no Espírito, este alguém está dando um passo de humildade. Por que humildade? Porque você está colocando de lado um pouquinho aquilo que você trouxe, que você gostaria. E humilde fala, Senhor, olha, em primeiro lugar, venha fazer o que eu preciso, mesmo que eu não entenda para que eu estou passando por isso há tantos anos na minha vida. Realiza. Tu sabes para que eu estou passando por isso. Eu preciso experimentar essa cruz. Lembra que no domingo agora, eu gosto sempre de fazer uma avaliação de pensamento para você. Nesse domingo agora, o primeiro domingo agora da quaresma, o que o nosso Senhor nos apresentou no Evangelho do mesmo Mateus aqui? Que quando nosso Senhor foi batizado por João Batista, olha só como está escrito lá. Eu sublinhei a leitura, eu gosto de sublinhar a palavra mais importante. E o Espírito Santo levou o Santo dos Santos, Jesus, e aqui você tem que pensar em você, tá? Porque você recebeu o mesmo Espírito dele. Levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Vou repetir. O Espírito Santo, olha isso, é Deus, conduz o Santo Jesus para ter um encontro com o mal. Alguns aqui estão passando anos envelhecendo uma cruz que não passa. Seria um acaso? Não existe acaso na fé católica. Existe um querer de Deus.
Deus é o grande psicólogo dos psicólogos. Ele usa uma pedagogia que não é a nossa. Deus sabe que para que o Espírito Santo me santifique, talvez eu tenha que carregar uma cruz que eu não queria, mas eu aceito. Olha a humildade. A humildade entra aí, ó. Tu sabes o que eu preciso. Se eu ainda estou passando por esta noite escura, tu sabes para quê. Agora atenção àqueles que sofrem com depressão. Certamente você está passando por uma noite escura. Agora, o Senhor não quer que você tenha essa depressão. Normalmente não. Ele pode permitir que você experimente a depressão, mas porque você está passando por cruzes, e Ele quer chegar lá, e Ele vai te convidar a carregar essa cruz, mas caminhando por cima da sua dificuldade, nunca caindo na depressão com vontade de tirar sua própria vida, nunca. Então, carregar a cruz, eu aceito. Quem é que aceita carregar a cruz? Os filhos que nasceram pelo Espírito Santo. E por que eles carregam? Eles carregam porque a força já não é mais humana, a força é de Deus. É Deus que me coloca em pé. Atenção para isso aqui. Ninguém pela sua própria força humana, psíquica, é capaz de carregar esta cruz. Ninguém. Nunca existiu no mundo. Houve tentativas, há tentativas, mas não consegue. Jesus fala do perdão aqui hoje também. A única coisa que cabe à nossa natureza humana é querer. Eu não consigo perdoar esta pessoa, eu não consigo. Repare que aqui é uma força humana. Mas quem é que te dá a graça de dar o perdão àquela pessoa? O Espírito Santo. Só tem uma coisa que você precisa fazer, e não é no seu tempo. O quê? Eu quero perdoar. Então veja, tudo é o Espírito Santo. Hoje eu disse na homilia da parte da manhã, do 12:30, que nós aqui na Nossa Senhora da Lapa estamos vivendo uma devoção, somos devotos ao Divino Espírito Santo. Não é porque somos carismáticos, não. Porque, irmãos, vamos falar uma verdade. Shema está aqui, tem 23 anos de ministério carismático de cura e libertação. É lindo, e eu também. Existem duas manifestações, dois batismos bíblicos, e nós temos que explicar isso para vocês sempre, e para mim também, né? O Espírito Santo realizou dois batismos. O primeiro foi quando os apóstolos estavam reunidos naquela casa fechada por medo, porque Jesus tinha morrido. Estão lembrados disso? Eles se trancaram num lugar lá. Pois Jesus ressuscitado encontra eles. Teve o primeiro momento onde Tomé não estava, e depois Tomé estava. Ali, naquela casa, houve o primeiro batismo. Atenção aqui. Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Soprou. Eles foram batizados. Só que aquele batismo, aquele primeiro batismo, eles receberam a graça de Deus, só que era um espírito de momento. Eles ficaram alegres. É que nem uma missa carismática. Vamos orar, vamos. Jesus, saio daqui tinindo de alegria. Só que precisa haver a ação do segundo batismo. Qual foi o segundo batismo? Pentecostes. Aquele ali não foi de momento, não. Ali estava o jardim do Éden, junto com os 12,
naquela casa, e ali houve um ruar. Ruar é um derramamento, tá? Do Espírito Santo. Com aquele Pentecostes, junto com a Virgem Maria e os apóstolos, aquele segundo batismo fecundou não uma emoção só, não só isso, fez um envio, que é diferente de você ficar empolgado e ser um missionário. Eu fui na Canção Nova, fiz um encontro lá, ou então fomos lá não sei aonde, aí que se encontrou todos os padres carismáticos, foi coisa mais linda. Fizeram um clamor no Espírito, o Santíssimo veio, e realmente houve um batismo. Não é o batismo de vocês já são batizados. Houve o que? Um ruar do Espírito ali, teve. Só que aquele momento ali, se a gente não abastecer no dia a dia, ele se torna apenas uma emoção de momento. Agora, o Pentecostes do Senhor, ele não para. Não para. Então é isso aqui que o Senhor está dizendo. Quem é que perdoa? É o Espírito Santo. Eu posso sair de uma missa dessa aqui, orando em línguas, com as profecias dadas, mas eu posso voltar para casa ainda olhar com grande revolta para alguém que eu não gosto. É comum, não é pecado, é comum. Infelizmente isso ocorre com todos nós, a maioria das vezes. Então veja, não é só este mover do espírito carismático. Aqui é como se fosse um empurrão, sabe? Antigamente, quando a gente tinha aquela época de Fusca, Brasília, Corcel 2, você tinha que empurrar os bichão que era pesado. Você tinha que empurrar 2, 3 caras lá atrás se matando, né? Aí tem o bicho pegando o tranco. Então tinha que empurrar, tem que ter uma força humana para empurrar. Então estas missas aqui são empurrões. Empurrões, vai, que nem o pai da gente, que eu fui aprender a andar de bicicleta com meu pai. O pai ficava correndo atrás da bicicleta, daqui a pouco soltava você, solta, vai. Aí você se arrebenta lá atrás, lá na frente, quer dizer. Veja, essas missas carismáticas, elas são elas são um mover do Espírito Santo que empurra você, vai, não olha para trás, vai. Só que o problema é que a gente para. Veio um probleminha, continua o problema em casa, a gente, eu cheguei em casa achando que agora Deus, por isso que o Senhor falou, antes de orar, eu já sei o que você precisa. Aqui está o caroço. Então a gente levanta uma bandeira, o meu pé que está doendo, cura. O Senhor sabe que o teu pé está doendo, mas você tem coragem de falar: Senhor, eu quero apresentar agora aquilo que eu preciso. Eu acho que é o pé, mas o Senhor sabe o que é. Então tenha coragem de rezar assim. Tenha coragem. Não está dando nada certo na minha vida. Começou um ano, né? O meu ano começou todo das avessas. Então nós precisamos entender, Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar com isso? Pode ser que Ele esteja mostrando que você, Padre Marcos, está vivendo em pecado. E como é que eu vou saber? Não é só com esse empurrão aqui não, é com empurrão e vida de oração. O Espírito revela. E Ele não quer voltar sem antes mover esta verdade em você. Está entendendo? Então, irmãos e irmãs, que esta noite aqui, o Senhor, hoje nós rezamos, nós fizemos, o Senhor nos empurrou para dizer: eu sou o Deus que posso tirar você dessa devassidão da noite. Eu tudo posso. Mas agora, deixa eu ser Deus na sua vida. Não põe você na frente, vai para trás. É o que essa noite o Senhor está falando para todos nós aqui, inclusive para mim, Padre Marcos. Não tenha medo, nós estamos no começo de uma nova quaresma.
Quaresma significa intensificar o fogo. Só isso. Então, orar, como rezar? Senhor, tu sabes o que eu preciso. Eu não sei. Realize, mesmo, aqui ó, realize mesmo que não seja conforme eu imaginava. Realize o que eu preciso mesmo que não seja no meu tempo. Realiza, Senhor, mesmo que me contrarie. Olha isso aí, é humilde. Ó homem bendito, ó justos de Deus. O justo na Bíblia é humilde, é amigo de Deus. Fala, Senhor, olha, eu estou rezando pela minha filha, mas tu sabes o que eu preciso. E mesmo que eu não veja, olha, porque isso aí é muito prático na vida também. Os santos de Deus, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar Santa Teresinha do Menino Jesus. Se eu não estou enganado, essa menina, essa mocinha, viveu apenas 24 anos de idade, neste mundo. Gente, o que é 24 anos de idade? É a idade de ser filho e neto de tanta gente aqui. É nada, não viveu nada. Não viveu nada? Essa menina, ela adquiriu uma doença que na época dela não tinha cura. E quem era ela? Ela era amiguíssima do Espírito Santo. Deus poupou ela de experimentar a doença? Não. Ela mesmo assim era apaixonada por Jesus, e muito. Como é que ela orava? Tu sabes o que eu preciso, fica comigo. E elas, olha a doidura que é viver a nova igreja no Espírito. E ela não é que ela ficava feliz porque ela estava sabendo que ela estava servindo a Deus, e que Deus estava derramando o que ela precisava, e que aquilo ia frutificar numa vida segundo a vontade do Pai. E qual foi a vontade do Pai? Que ela seja santa. Veja, tirou toda a humanidade dela, tirou o mundo. Eu te do nosso Deus em você. Eu sei que você levantou a foto no seu celular da pessoa que você tanto está preocupada. Entrega para Deus. Mas ore diferente agora. Tenha coragem de aprender a fazer essa oração. Talvez a maior cura hoje não é na vida da sua filha, que Deus lhe confiou, é em você. Percebeu? Mas diga: se queres, eu sei que eu ainda poderei ver a conversão dessa minha filha em vida. Se queres. E se ele não quiser? Como ele não quis que Santa Teresinha vivesse mais de 24 anos. Ele não quis. Será que a mãe dela não, né? Será que o pai de Santa Teresinha, não sei, ele estava vivo quando ela, não lembro se ele estava vivo quando ela morreu. Será que ele queria que a menina morresse? Não, não queria. Mas ela morreu com 24 anos de idade. Então, humilde eu não entendo. Eu choro. Às vezes me dá medo. Às vezes eu tenho vontade de sumir. Mas eu aceito. E agora entra aquele segundo batismo. Não é uma coisa só de momento, não. Agora, Senhor Espírito Santo, fecundai em mim. Eu sou a tua igreja. Eu não quero mais brincar de faz de conta de ser católico. Não quero mais. Eu já estou envelhecendo. Para Deus a gente não envelhece nunca, né? No bom sentido da palavra. Mas para nós a gente sabe, a gente está passando tempo, não é? Então, irmãos, aproveita então essa noite aqui. Essa Eucaristia que Jesus vai se fazer agora presente ali. Eu não sei qual é a sua situação de vida. Apenas fala: tu sabes o que eu preciso, Senhor. Apenas acalma o meu coração. Eu vou pedir para você, meu irmão, que você que está passando por uma depressão terrível,
Tenha coragem de fazer essa experiência agora com o Senhor. Senhor, se essa depressão veio na minha vida, é porque Tu sabes o que eu preciso agora. Então comece a realizar. Eu quero. Veja, deseja isso. De repente você vai descobrir que você vai precisar perdoar algumas pessoas. E quando isso surgir, veja, é o efeito daquilo que sai de Deus. Germinará uma graça. Você vai falar, eu vou começar a orar por essas pessoas. Por quê? Porque elas me matam. São elas que estão me tirando o sono. Talvez no seu caso seja isso. Ou outras coisas. Talvez perdoar o seu pai, o seu filho, o seu chefe. Tem gente que precisa perdoar padre. Não estou brincando não. Então, irmãos, peça isso a Jesus. Maria, minha mãe, minha senhora. Termino aqui a família dizendo uma coisa tão linda. Quando o arcanjo foi visitar Maria, ele chamou, ó cheia de graça, né? Mas primeiro, antes dela estar cheia de graça, entenda, pense, vocês são inteligentes. Ela estava cheia de beleza. Como é que uma pessoa ela enche de graça? Quando ela está cheia de beleza, de humildade. Então, porque ela estava cheia de humildade, a graça inundou ela. Pensa nisso sobre você. Humildade significa: eu não entendo, eu aceito com amor. Você sabe que antigamente todos os estabelecimentos cristãos comerciais, escola, bares, quitandas, farmácias, prontos-socorros, estabelecimento público, tudo tinha um crucifixo aqui no Brasil, em São Paulo, em todos os estados brasileiros. Por quê? Porque antigamente o povo mais antigo tinha essa consciência. Eu sou fruto da cruz de Cristo. Eu aceito a cruz. Então todo mundo tinha. As pessoas tinham em casa. Abria a sala assim, tinha um crucifixo grandão. Hoje está um pouquinho mais escasso isso aí. A gente vê primeiro um quadro de um cantor, vê o quadro no que gosta. Mas a cruz, fala, tem um crucifixo aqui? Ah, está lá no meu quarto. Onde? Na parede? Não, aqui dentro do criado mudo aqui, ó, tem uma cruz. Entendeu? Tem o meu terço. Mas não tem aqui um sinal na tua casa? Não tem não. Bom, o que significa isso? Estão tirando a cruz. O que é a cruz? Eu não aceito sofrer. O diabo falou isso para Jesus domingo. Não aceita sofrer. Transforma isso aqui em pão. Não seja um Messias que não faça sucesso. Se joga daqui. Seja um Messias que todo mundo vai gostar de você. Me adore. Ó. Não fica aceitando essa coisa de viver jejum. Isso é sofrimento. Para que isso aí? E Jesus, não, não e não. Olha o mundo hoje. Estão tirando todas as cruzes da gente. Até na nossa casa a gente está tirando a cruz. E os humildes, onde estão? A porta é estreita, são só os humildes que passam por ela. Peça a Jesus, realiza o que eu preciso, Senhor. Amém? Vamos cantar para a gente fazer a Eucaristia? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, né? Como o Senhor falou aí, só Ele que pode nos dar essa força, só Ele que pode nos capacitar, e Ele que pode nos fazer novo. Só Ele, o Espírito Santo. Como o bom Senhor Jonas diria, né? Eu tenho que querer, né? Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje, todos os dias. Às vezes a gente deixa arrefecer, esfriar, né? Mas todo dia a gente tem que pedir. O Senhor falou do devoção, a devoção, do combustível que é esta Santa Missa, né? Que dá um empurrão, mas se a gente não continua, se eu não me abastecer dele diariamente como uma devoção, eu paro, arrefece. E é por isso que nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus. Amém. Olha a letra da canção. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Linda canção, linda.
em mim. Espírito Santo, vinde orar. Espírito Santo, vinde orar em mim. Uma vez mais, Espírito Santo, Coisa vinde. linda. Espírito Santo, vinde Orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Todos os dias pedir isso. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha. Canta, igreja. Peça isso diariamente. incendeia minha alma, Incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Falar em mim, falar em mim. Eu Palavras de preciso, sabedoria. Senhor. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim, vinde curar, Vinde curar, vinde libertar nossos corações, nossos corações de toda opressão. vinde transformar, vem incendiar, Traz fogo do céu, fogo Senhor. do céu, Neste lugar, incendeia minha alma, incendeia minha alma. Todos os dias, Senhor, incendeia minha alma, Senhor. todos os dias, incendeia minha. Eu não quero desistir, Senhor. Incendeia minha alma, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.